Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. Olá, mais uma vez estamos aqui nessa mostra de literatura, nessa oficina online para escritores com deficiência visual. Com todos os vídeos que nós vamos disponibilizar para vocês, nossa intenção é produzir uma coletânea de textos, seja de poesia, seja de contos curtos, né? Seja de crônica, para a gente publicar em livro. Esse vai ser um presente nosso para o projeto Mostra de Literatura. Quero então agradecer ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal, bem como também à Biblioteca Braille Dorina Novil, porque nessa 8ª Mostra de Literatura, o nosso público é mais que especial. Esse projeto é dedicado exclusivamente à pessoa com deficiência visual. Então, vai a nossa homenagem e o nosso carinho a todos vocês, escritores cegos ou com baixa visão. Num outro vídeo aí para trás, a gente já falou dessa questão da nomenclatura. Então, quando eu falar em cego ou pessoa com baixa visão, não se sintam ofendidos, porque eu trabalho com acessibilidade há mais de 20 anos. Aliás, esse termo nem existia, a gente não conhecia essa nomenclatura acessibilidade. A gente simplesmente acolhia o cego, o surdo, o cadeirante e desenvolvemos inclusive um projeto piloto lá no centro, lá no CEF 13 de Ceilândia, sobre a pessoa com deficiência visual. Pois bem, então, alguns textos nos chegaram pelo e-mail mostradeliteratura@gmail.com e eu quero fazer um destaque em alguns textos. Tá? A nossa proposta, antes de transformarmos a mostra em online, porque ela seria presencial, e por causa da pandemia, ocorreu um isolamento obrigatório e necessário. E muitos textos maravilhosos chegaram até nós. E a nossa mente preconceituosa crê que um cego não consegue produzir uma obra-prima. E hoje eu vou provar para vocês que textos dos nossos escritores cegos são maravilhosos, dignos da alta literatura brasileira, tal qual Ferreira Goulart, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Raimundo Correia, Olavo Bilac, Manuel de Barros, e tanto Machado de Assis. A gente está fazendo uma espécie de intertexto, uma literatura comparativa entre uns e outros. E porque estamos na pandemia, eu achei interessantíssimo, além de muito bonito e urgente, tá, essa denúncia que o Alex da Conceição faz em relação a esse momento que estamos vivendo. O texto dele chama Prisioneiros 2020 e começa assim: 2020, ano em que todo o nosso planeta parou. Um vírus chegou para abalar toda a Terra, a menor parte, que é da burguesia, e a outra, o povo. Todos juntos estão dando a sentença de morte do planeta Terra. O planeta Terra é uma esfera adaptada para os seres vivos, dentre eles uma espécie de codinome seres humanos. Esses seres vêm devastando a nossa flora, fauna, bioma, a natureza, que é a grande riqueza do planeta, para construir casas, prédios, shopping centers, fábricas, parques e outros. Com tudo isso acontecendo, temos um problemão, que é cada vez mais
que é o aquecimento global. Água potável ficando cada vez mais escassa, a poluição no ar, nos rios, mares e oceanos tem sido uma das causas de doenças, ou seja, uma destruição em massa. Um invisível vírus veio para dar um freio temporário nesse povo tão ingrato, que não está nem aí para a sua morada, pois tem ceifado vidas e aterrorizado todo o planeta com seu mal ou bem. Eu vou parar por aqui porque o texto é um pouco longo e eu achei lindíssimo. O Alex, eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou professor de literatura brasileira. Fui professor efetivo da Secretaria de Educação por muitos anos e a escola literária da qual eu mais gostava era o realismo e o naturalismo brasileiro. E esse texto logo me veio à mente o realismo. Uma frase do Eça de Queiroz, que é um dos pais do realismo, naturalismo em Portugal, ele diz o seguinte, que o realismo é a anatomia do caráter. O Alex da Conceição faz essa denúncia aqui no texto. Tá? Então, nessa visão realista, o que o Alex faz? Assim como os tantos outros escritores realistas. Ele produz, por meio da arte dele, né, por meio da literatura, a representação da realidade que permite a ele, mostrando aos outros, coordenar o mal que há na sociedade. Então ele fala que por meio do vírus, né, nós, nesse isolamento, demos esse descanso para a nossa morada. Esse termo é tão lindo que ele usa. Morada é a nossa casa. O planeta Terra é a nossa casa. Então, o Alex da Conceição, ele trata de modo direto, né, essa forma de denúncia. O que o Alex faz aqui é uma denúncia. Assim, aliás, como tantos outros textos dos escritores. Porque a pessoa com deficiência visual, ela já está numa situação mais desconfortável e desvantajosa em relação a nós videntes. Então, eu adorei esse texto, tá, do Alex da Conceição, e para mim é um texto que merece toda a nossa apreciação. Bom, falando em apreciação, eu também selecionei aqui mais uns textos que me lembrou muito. Vou citar um escritor contemporâneo que eu adoro, eu acho o máximo, que é o Aguinaldo Tadeu, participante desta edição da Mostra de Literatura. Aliás, o vídeo dele vai estar relacionado aqui também, tá, para vocês. Eu selecionei aqui o texto do Vitório Pereira da Silva. O título é A Vida, o Tempo e o Destino, que diz assim: a vida é como um trem que passa, levando dentro de cada vagão o destino de cada um da gente. Essa locomotiva, grande e potente, leva muitos vagões, levando em um deles, ou melhor, em cada um deles, milhões de sonhos, milhões de pesadelos. Assim como o beija-flor que procura o néctar da vida. Vida que passa voando, tempo que vai passando. Por isso temos que embarcar no trem do destino, à procura da felicidade. Mesmo que a gente morra, o trem do tempo e o do destino continuam levando a gente para outra estação do destino, apesar de o rumo ser incerto. O destino será sempre certo. Então, olha a beleza de um texto. O nosso preconceito não deixa ver beleza num texto de um autor cego, mas a Mostra de Literatura veio aqui justamente para quebrar isso. Esse texto do Vitório me lembra muito os textos do Ronald de Carvalho, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. E aí eu selecionei aqui, para vocês terem ideia, um texto de um poeta que eu adoro, que é o Ferreira Goulart. Esse texto que eu vou ler ele foi musicado pelo Villa-Lobos.
E falando em trem, né, como diz o Vitório, o Ferreira Goulart tem o Trenzinho do Caipira. Olha só, um poeta da magnitude do Ferreira Goulart usou um termo simples, né? O Trenzinho do Caipira, que, aliás, eu vou até citar depois outros textos de autoras que a gente recebeu, A Quitandeira e Vida na Roça, de Ângela Maria de Lima e Geralda Maria de Lima, respectivamente. Mas voltemos aqui ao texto do Vitório, né, para fazer esse intertexto com o Trenzinho do Caipira de Ferreira Goulart. Então, o texto diz assim: lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar, lá vai a ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra ao luar, correndo entre as estrelas a voar. Luar, no ar, no mar, no ar. Olha que texto simples, escrito por um poeta, tá, do gabarito do Ferreira Goulart. Para quem não entende de literatura, se eu pegasse o nome do Ferreira Goulart e colocasse embaixo do título A Vida, o Tempo e o Destino do Vitório Pereira da Silva, as pessoas acreditariam que esse texto, pertencente aqui à Mostra de Literatura, é do Ferreira Goulart. E se eu fizesse o contrário também, se eu pegasse o nome do Vitório e colocasse no Trenzinho do Caipira, todo mundo ia pensar que era o texto de autoria do Vitório Pereira da Silva. Tamanha a semelhança e as similaridades poéticas e estilísticas entre um texto e outro. Então, eu fiquei muito satisfeito, tá, com essa participação do Vitório, porque a gente quer provar isso para vocês. Tá? Você que é cego, você que é pessoa com deficiência visual, aliás, você que tenha qualquer deficiência, você pode, basta você acreditar, porque eu estou mostrando aqui para vocês, estou mais que mostrando, estou provando que a qualidade desses textos é imensa. Aliás, no final desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os textos que nós recebemos e a qualidade de cada um. Eu vou ler aqui agora o texto A Quitandeira, que eu me apaixonei por esse texto, da Ângela Maria de Lima. Então vamos lá. Por todo lugar que tenho ido, minha boa fama anda, o meu nome é conhecido, me chamo Ângela Quitanda. Faço bolos deliciosos, recheados de chocolate, fubá e limão. Faço peta, pão de queijo, broa salgada, para alegrar seu coração. Meu relógio de mesa me desperta bem cedinho. Quem chegar na loja, com certeza, come biscoito bem quentinho. Todo dia, em gestos nobres, faço questão de doar muitos biscoitos aos pobres, sem dinheiro para comprar. Zé Mulato e João Bom Dia estão entrando muito afoitos, apostando com alegria quem será que come mais biscoitos. Eu vou ler só até aqui. Mas é importante a gente saber que eu acho que sem ela entender dessas questões mais filosóficas, a Ângela Maria de Lima, ela trabalha muito a questão também do social. Nós já falamos sobre isso em um outro vídeo com a doutora Fernanda Carvalho, mas eu acho importante, né, que ela fala, né, que como é uma quitandeira conhecida, né, ela também não deixa faltar comida àqueles que não podem pagar, né? Então, ela diz que faz questão de doar muitos biscoitos aos pobres sem dinheiro para comprar. Outro texto que eu achei maravilhoso, e aí eu faço a correlação com aquela história do Aguinaldo Tadeu. Se vocês não viram o vídeo do Aguinaldo Tadeu, é uma aula de vida, tá? É um show de experiência, principalmente porque ele fala que não era conhecido, né, como um escritor, e muita gente desprezava o trabalho dele.
como poeta. Então ele conta uma história lá de uma poesia que ele escreveu sobre a galinha, do milho ciscando, do café, da roça, do sertão, lá onde ele morava. E ele botou esse poema falando dos pintinhos, da galinha, desse universo da roça, e botou no mural lá do trabalho dele. E aí um colega de trabalho disse assim, nossa, isso aí é que é escrever poesia? Esse texto é uma porcaria, nunca vi poesia mais ruim do que isso. E aí, anos se passaram e ele foi num evento onde estava o Rubem Alves, e ele era fã do escritor Rubem Alves. E aí ele entregou o livro dele, e acho que umas semanas depois o Rubem Alves disse que mandou uma carta para ele, não sei se carta ou e-mail, mas falou que só um poeta mineiro consegue enxergar a beleza, né, de uma galinha ciscando com seus pintinhos. E foi isso que eu encontrei também na poesia da Geralda Maria de Lima, que diz assim, sou feliz na roça. No tempo em que eu morei na cidade, eu não tinha paz e nem felicidade. O caipira, quando sai do mato, é triste. De fato, digo a verdade. Eu estava quase perdendo a estribeira com tanta canseira, vida de agito. Foi só chegar nesse meu paraíso, até meu sorriso ficou mais bonito. Eu já voltei e agradeço a Deus, nosso Senhor, que me ajudou a deixar a cidade para poder morar no interior. Me libertei, minha angústia teve fim, saí da roça, a roça não saiu de mim. Perdoe-me, seu moço, sou feliz assim. Eu acho esse poema lindo, gente. Tanto esse como o da Ângela Maria, da Quitandeira. São textos que mostram a simplicidade de um verso. Toda poesia não precisa ser complicada. Vocês viram aqui, na nossa mostra da literatura, os textos do José Carlos Vieira. São textos simples, objetivos, diretos. E o José Carlos é uma pessoa muito conhecida. Então, no vídeo dele, que também está disponível aqui no nosso canal, vocês vão perceber que para escrever não precisa falar difícil. As pessoas vão te entender. Então, fazendo uma correlação aqui entre o texto do Vitório Pereira da Silva, tá? A Vida, o Tempo e o Destino, que nós já comparamos com o Trenzinho do Caipira, de Ferreira Goulart. Vamos agora fazer uma correlação Vida na Roça, de Geralda Maria de Lima, e A Quitandeira, de Ângela Maria de Lima. É que elas são irmãs, né? Porque tem o mesmo sobrenome. Enfim, eu separei aqui um texto muito bonito. Tá? Na verdade, é uma música, mas é uma música que é uma poesia. Chama Lamento Sertanejo. Acredito que muitos de vocês já tenham conhecido essa canção. Chama Tristeza do Jeca. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, para você quero cantar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como o sabiá, de quando canta só é tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quadra representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho, beira-chão, todo cheio de buraco, onde a luz faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no alto a passarada principia um barulhão. Quem não identificou ainda, né, porque eu estou sem óculos e eu não sou um intérprete de poesia, mas eu faço aqui com muita vontade e com muito carinho para vocês, e aí me perdoem a cantoria, porque eu não sou cantor também, mas eu vou cantar um trechinho que talvez vocês identifiquem. É mais ou menos assim. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero cantar. E por aí vai, né, gente? Então, vejam que um texto clássico, né, essa música ficou muito conhecida no filme do Mazzaropi, tá, que é considerado um dos primeiros
um dos primeiros humoristas do Brasil. O filme, então, chama Tristeza do Jeca. Eu consegui, na hora, tá, identificar uma semelhança, não entre versos, a gente não está falando de cópia, de plágio, nada disso. A gente está falando de correlação estilística e de argumentos com os temas. Então, A Tristeza do Jeca tem muita relação com A Quitandeira, de Ângela Maria de Lima, Vida na Roça, de Geralda Maria de Lima, e também A Vida, o Tempo e o Destino, do Vitório Pereira da Silva. E o do Vitório nós já fizemos uma correlação com o Trenzinho do Caipira, do Ferreira Goulart. Essas questões nos provam que a simplicidade faz tornar um texto canônico, ou seja, um texto clássico. Todos esses versos foram escritos por pessoas simples. Tá? Quando eu digo simples, é na melhor intenção, é no bom sentido, porque elas mostraram a verdade que há dentro delas e transportaram para o papel. Tá? Volto então a dizer que essas atividades, tá? Vamos deixar aqui embaixo uma descrição para essa nossa oficina comparativa entre textos clássicos, e aí eu preferi utilizar como base os textos que nós recebemos dos autores da Biblioteca Braille e de outras associações. Eu quero também aproveitar e falar da poesia do André Ricardo da Silva. E vou fazer uma correlação importante com um texto do Vinícius de Moraes. Esse texto, além de muito emotivo, ele é muito, vamos dizer assim, tem uma correlação entre o fazer, tá, e os aspectos de um relacionamento. Tá? O texto é muito profundo, eu vou ler só um trechinho dele, porque quando o nosso livro ficar pronto, você vai poder ler esse livro na íntegra. Chama Sol Amor, de André Ricardo da Silva. Quem está acima do sol? Abaixo do sol, quem poderia te querer? Será que o verdadeiro amor que está em você? Então olhe para cima do sol, mas acima do sol, quem poderia te ver? Então realmente é você? É assim que queremos viver. Olhando para dentro de nós mesmos, é assim que poderemos saber. Como poderemos saber quem é você? Olha para dentro de si, saberás quem é você, e assim sabendo, quem sou eu, saberei quem é você. E você saberá quem é você. Acima do sol, quem poderá ver você? Além do sol, o sol também poderá te derreter. É assim que você gostaria de viver? Olhe para dentro de si, poderá enxergar dentro de si quem está à volta de você. Sol Amor, de André Ricardo da Silva. Um dos textos mais bonitos que eu li aqui para a nossa coletânea de escritores com deficiência visual. Esse texto, eu não sei se chama Sol Amor, né, ou Sol Amor, mas enfim, como o texto veio junto, essas palavras, talvez seja até uma forma de inovação do André Ricardo, ele utilizando as técnicas do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa criava muitos neologismos. E será que o André Ricardo não quis criar um neologismo para a gente? Tá? Pesquisa aí o que é neologismo. E aí, minha gente, eu, assim que li esse texto, que ele trata, né, um pouco da angústia, né, associada à solidão, não sei se dele, mas pode ser dele ou de alguma outra pessoa, entre matéria e espírito, tá? Entre a indignação, né, da pessoa julgar. Nós falamos disso num outro texto aí do Walter Júnior.
E aí o André Ricardo ele tem uma pergunta de impacto, né, que é inquietante para o leitor. O André Ricardo ele pergunta: quem é você? Apontando assim o dedo na nossa cara. Quem é você? Você é aquele que faz bem para mim ou você é aquele que faz bem para você? E se você for aquela pessoa que faz bem só para você, será que você está fazendo bem para os outros? É algo para a gente refletir. Então, o que eu pensei aqui com o texto do André Ricardo? Fazer esse comparativo com o Vinícius de Moraes, né, no Soneto de Separação. Esse é um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira. Ele é lindo, tá? Lindo por sua grandeza e lindo por sua profundidade. Tal qual quem? O nosso amigo André Ricardo, com o Solo Amor. Eu vou ler então o Soneto de Separação de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida, uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Lindo. Então percebam que tanto Vinícius de Moraes quanto André Ricardo tratam dessa questão da separação. O texto do André Ricardo não diz claramente que há uma separação, que não há uma ruptura. Mas na minha interpretação de professor de literatura brasileira, eu percebi aqui essa angústia, né, associada à oscilação entre matéria e espírito, onde há a pujança do sentimento verdadeiro e uma cobrança também. Parece um pouco aquela pergunta lá do Walter Júnior. Onde estão eles? Num poema também maravilhoso. Resgate aí o vídeo com a doutora Fernanda Carvalho que vocês vão perceber isso. Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Os textos da pessoa com deficiência visual que nós recebemos nessa mostra de literatura são todos importantes, porque fizemos uma análise criteriosa, tá? E isso é bom deixar claro, porque não é porque é cego, né? Não é porque é uma pessoa com baixa visão, não é porque é uma pessoa com deficiência visual que nós vamos passar a mão na cabeça. Se o texto for muito ruim, a gente vai descartar. Tá? Se o texto for razoável, a gente vai olhar com bons olhos. Nossa intenção é criar uma coletânea de textos, de contos, crônicas e poesia, para a gente determinar um marco na vida das pessoas com deficiência. Tá? E para isso nós vamos lançar um livro de forma gratuita em 2 formatos, o formato impresso e o formato digital. O formato impresso ele vai ser distribuído todo gratuitamente, tá? E no formato digital a gente vai dar ampla acessibilidade a qualquer pessoa, porque a nossa intenção não é fazer um livro de cegos para cegos. A nossa intenção é fazer um livro da pessoa com deficiência visual para que videntes conheçam esses textos maravilhosos. Aqui e em outros vídeos nós demos exemplos maravilhosos da qualidade extrema de textos literários. Vocês vão se surpreender com a qualidade desses textos. Tá bom? Então, eu finalizo por aqui. Quero agradecer imensamente a sua audiência nesse vídeo e não se esqueça de se ater às atividades que vão complementar esse vídeo. Tá? São atividades extras para essa oficina online. Tá bom? Nossa oficina de intertexto e de literatura comparativa. Muito obrigado
E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal.